Para nossa live, mais um dia, casa limpa, dia de faxina, dia de organizar as coisas, almoço já feito, tudo certinho. E agora nós vamos aqui com o nosso tempo com o Senhor, um tempo de qualidade, né, da nossa live todos os dias, né? E hoje nós vamos para a leitura de 1 Crônicas 21, que vem falando, né? O arrependimento transforma o juízo em misericórdia de Deus. Deus é justo, mas também é misericordioso. Davi, ele vem, né, trazendo um pouco do ego dele aqui, vem fazendo um censo em Israel. E Joabe alerta que não é correto, né, a Davi, e Deus se desagrada dessa atitude. E vem uma praga para o povo como consequência. E Davi se arrepende e pede perdão. E Deus ordena que Davi construa um altar. E ele compra um terreno e responde com sacrifício, e Deus responde com misericórdia. E aí a praga é interrompida, né? Então existe tempo realmente que a gente toma as atitudes que não é aquilo que é para ser feito, não é aquilo que agrada ao Senhor. E aí o Senhor vem lá com a mão dele, né? A mão de Deus, ela pesa, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Principalmente o que a gente fala, a gente faz. Quando eu estava pensando muito assim, sabendo de algumas coisas, que uma coisa, meu povo, você pode ter certeza. Quem tem relacionamento com Deus, Deus revela. Deus fala, entendeu? Então, nós todo tempo temos que vigiar o que a gente fala do outro, o que a gente fala da vida, o que a gente fala, o que a gente pensa, porque às vezes é melhor silenciar, tá? Então, vamos pedir ao Espírito Santo para trazer discernimento e sabedoria sobre essa palavra e vamos adentrar a 1 Crônicas 21, que diz assim: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a numerar a Israel. Olha só, quem se levantou aqui? O inimigo das nossas almas, né? E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide, numerai a Israel, desde Betseba até Dan, e trazei-me a conta, para que saiba o número deles. Então disse Joabe: O Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó meu rei, meu senhor, não são todos os servos do meu senhor? Por que procura isto o meu senhor? Por que isto seria uma causa de delito para com Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, porque saiu Joabe e passou todo Israel. Então voltou para Jerusalém. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo, e era todo Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam a espada, e dos de Judá 470.000 homens, dos que arrancavam a espada. Porém, os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. E este negócio também pareceu mal aos olhos do Senhor, de Deus, por isso feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: Gravemente pequei em fazer este negócio, porém agora ser servido tirar minha iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vai e fala a Davi, dizendo: Assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolhe uma delas para que eu te faça. Se eu dou 3 opções aqui a Davi, né? E Gade veio a Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor, escolhe para ti, ou 3 anos de fome, ou 3 meses que sejam consumidos diante de teus adversários, e a espada dos teus inimigos te alcance, ou 3 dias a espada do Senhor, que é essa peste na terra, e ao anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel, pois agora a resposta é de levar a quem me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia, caía eu, pois nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as minhas misericórdias, mas não caia às mãos dos homens. Mandou, pois, o Senhor peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. E Deus mandou um anjo a Jerusalém para destruir, destruindo-a. O Senhor olhou e se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo destruidor: Basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. E levantando-se Davi os seus olhos, viu que o anjo do Senhor estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada, com sua mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciões, cobertos de sacos, se prostraram contra os seus rostos. E Davi disse a Deus: Não sou eu que disse que se contasse o povo, eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal, mas essas ovelhas o que fizeram? Ah, Senhor, meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai, e não castiga o meu povo, o teu povo. Então o anjo do Senhor ordenou a Gade e disse a Davi:
para subir e levantar um altar ao Senhor à eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, conforme a palavra de Gade, e falaram o nome do Senhor. E virando-se Ornã, viu um anjo, e esconderam seus 4 filhos que estavam com ele. E Ornã estava trilhando trigo. E Davi veio a Ornã, e olhou Ornã, e viu Davi, e saiu a ele, e se prostrou perante Davi, com o rosto na terra. E disse Davi a Ornã: dá-me esse lugar da eira, para edificar nele um altar ao Senhor. Dai-me pelo seu favor, para que cesse esse castigo sobre o teu povo. Então disse Ornã a Davi: toma-o para ti, e faz o que o rei, meu senhor, dele parecer bem aos seus olhos, e eis que dou os bois, os holocaustos, e os trilhos da lenha, e o trigo, como oferta de alimentos, tudo dou. E disse o rei Davi a Ornã: não antes pelo valor quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. E Davi deu a Ornã por aquele lugar o peso de 600 ciclos de ouro. Então Davi edificou ali um altar do Senhor, e ofereceu nele holocausto e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual Deus respondeu com fogo do céu ao altar do holocausto. E o Senhor deu a ordem ao anjo, e ele tomou a espada da bainha. E vendo Davi no mesmo tempo que o Senhor lhe respondera, na eira de Ornã, o Jebuseu sacrificou ali, porque o tabernáculo do Senhor, que Moisés fizera no deserto, e o altar do holocausto estavam naquele tempo no altar de Gibeon. E não poderia Davi ir perante a ele consultar a Deus, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Forte, né? Cenas fortes. Então, às vezes, a gente, por decisões erradas, acabamos agradando a Deus. E a espada de Deus, meu filho, olha, não é mole. Se a gente se preocupa com o inimigo, imagine a mão do Senhor quando vem sobre nós. E estamos pedindo a misericórdia dele todos os dias da nossa vida. Então, a gente tem que muitas vezes ter sabedoria nas nossas atitudes e no que a gente faz. Então, primeiro ponto, nem toda decisão aparente e lógica é correta. Nem tudo que logicamente faz sentido está alinhado com Deus. Segunda, ignorar os conselhos pode trazer consequências. Joabe ainda alertou e ouvir os conselhos sábios para evitar erros. Terceiro, o pecado traz consequências reais. Nossas atitudes impactam nas pessoas mais do que imaginamos. O arrependimento abre um favor genuíno de Deus, né? Para a misericórdia. Deus responde à oração do coração quebrantado. Um relacionamento com Deus, ele envolve entrega, e a entrega é sincera e verdadeira, e o Senhor conhece os nossos corações. Então, declare hoje comigo: Senhor, tem misericórdia de mim, né? Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E que a gente tenha um caminho com o Senhor, um caminho de verdade, de busca, de graça, de oração e de mover dele. Nós precisamos estar alinhados com o Pai. Amém? Fica com Jesus, que Deus te abençoe.